Graça e paz, minha irmã querida do Salmo 128, e graça e paz, meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida, e louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida, e louvado seja o Senhor Jesus pela vida de todos os nossos familiares, e louvado seja o Senhor Jesus por mais uma oportunidade que nós temos de estudo, reflexão e oração, profetizando que toda a nossa casa será composta por uma família que obedece e teme ao nome do Senhor, por uma família do Salmo 128. É dizer como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não importa qual é o espírito que está neste mundo, mas eu e a minha casa seremos guiados pelo Espírito de Deus. E para você que ainda não me conhece, minha irmã e meu irmão, o meu nome é Giovana Cristina e eu sou a líder das intercessoras do Relógio Mundial de Oração, que tem por objetivo orar por você e por sua família todos os dias e ainda despertar em você a fé de que é orando uns pelos outros que nós seremos curados e que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. É o que diz lá em Tiago 5,16. A palavra do Senhor, minha irmã e meu irmão, tem que estar na nossa mente, para que na hora que nós venhamos enfrentar as nossas lutas, nós venhamos saber como nós temos que nos comportar. Está doente? Comece a orar por aqueles que estão enfermos também, para que a sua saúde venha prosperar em nome do Senhor Jesus. Em vez de se lamentar e falar: Senhor, me cure. Não, ore por aqueles que estão enfermos. Está com dor de cabeça? Comece a orar por pessoas que têm problema de dor de cabeça, pessoas que estão enfrentando problemas cerebrais. Comece a orar e o Senhor te atenderá em nome do Senhor Jesus. Mas enquanto eu me posiciono aqui para o nosso estudo de hoje, que será do versículo 31 ao versículo 37 do capítulo 26, que é o finalzinho hoje, tá? Então nos ajude se inscrevendo nesse canal, dando seu like, ativando o sininho, e se inscrevendo aí e deixando seu nome no comentário, para que tanto eu como as intercessoras possamos ver o seu nome e colocar no nosso caderno de oração. Então veja que aqui nos versículos finais do capítulo 26, o Senhor volta novamente a falar sobre as cortinas do tabernáculo, porém explicando qual seria o objetivo dessas cortinas. Tá? E o Senhor diz assim: faça uma cortina de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha e bordada com figuras de querubins. Pendure essa cortina em 4 postes de madeira de acácia revestidos de ouro, que terão prendedores de ouro e serão fixados em 4 bases de prata. Pendure a cortina debaixo dos prendedores e atrás da cortina põe a arca da aliança, onde estão as 2 placas de pedra. A cortina separará o lugar santo do lugar santíssimo, ou seja, separaria o santo dos santos do santuário. Põe a tampa na arca da aliança no lugar santíssimo. Fora do lugar santíssimo, põe a mesa do lado norte da tenda e coloque o candelabro do lado sul. Para a entrada da tenda, faça uma cortina de tecido de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha enfeitada com bordados. Para segurarem essa cortina, faça 5 postes de madeira de acácia revestidos de ouro e com prendedores de ouro, e faça 5 bases de bronze para os postes. Então veja que aqui o Senhor está dando qual é a finalidade dessas cortinas, que é separar o santo dos santos, não é? Quer separar o santuário, porque primeiro tinha o pátio, depois vinha o santuário e depois vinha o santo dos santos. Então vinha o pátio, tinha as cortinas, tinha o santuário e depois tinha outras cortinas que separavam o santo do santo. E qual que é a reflexão para nós hoje? Veja que na primeira vez que o Senhor falou com Moisés sobre as cortinas do tabernáculo, ele apenas dá a ordem para que se construa essas cortinas. Mas já no final, ele volta novamente a falar sobre as cortinas, porém o Senhor explica o propósito de cada uma delas. Então veja que primeiro o Senhor dá o processo e só no final é que o Senhor explica o propósito.
Mas qualquer pessoa que estivesse no lugar de Moisés, tanto eu como você que está me ouvindo, minha irmã, eu tenho certeza que você, na hora que o Senhor te desse ali a cortina para poder fazer, você falaria: Senhor, por que essas cortinas têm que ser tão grossas? Senhor, por que eu tenho que colocar uma em cima da outra? Senhor, eu não posso fazer tudo de uma cor só. Precisa ter tanta cor, tanta variedade de cores. Senhor, não complica não, Senhor. Faz a coisa mais simples. Senhor, é pesado. Quantas pessoas que vão precisar, quantas mulheres que vão precisar para costurar isso aqui? Senhor, quantos homens para nos ajudar, porque pesado, mulher não aguenta tanto peso não. Ah, Senhor, que é isso? Para que tudo isso? Não é, minha irmã? Não é, meu irmão? Não é assim que nós agimos? O Senhor nem mal falou e a gente já começa a questionar, a dar a nossa explicação, a falar, a tentar suavizar as coisas, tentar dar soluções para Deus. Não é assim que nós somos? Mas veja que o Senhor, quando explica, depois que o Senhor explica o propósito dessas cortinas, é que nós entendemos que aquelas cortinas elas teriam que ser grossas realmente, porque elas funcionavam como se fosse uma parede. Uma parede. Então, aí sim, nós passamos a compreender o motivo, o processo, porque todo aquele processo. Se elas funcionavam como uma parede, elas verdadeiramente precisavam de ser grossas. E por isso aquele trabalho todo. E por isso aquela variedade também de cores. Porque aí dificultava ver o que estava do outro lado. Entendeu? E assim foi para Jó. Meu irmão e minha irmã. Ele só entendeu no começo, quando ele estava passando por aquelas dores, aquelas perdas ali, no começo daquele processo todo, ele não entendeu o que estava acontecendo com ele. Mas só no final foi que ele entendeu o propósito de tudo aquilo que estava acontecendo com ele. E ele disse: olha, eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora eu vejo meu Deus face a face. E Jó se alegrou em todo o propósito que Deus tinha para a vida dele. Ele se alegrou também por todo aquele processo. Porque só depois que nós passamos pelo caminho é que a gente entende. Então aí a gente pode se alegrar. E assim foi com todos os homens de Deus. Pois o único que entendeu o seu processo e o seu propósito simultaneamente foi Jesus. Jesus ele veio para esse mundo já sabendo exatamente o porquê e o para quê que ele veio. Ele já sabia de tudo, tanto que ele aceitou. Deus já mostrou para ele antes, ele falou: Pai, eu aceito. Senão ele não teria vindo. Jesus, ninguém crucificou Jesus. Ninguém. Foi Jesus que deu a vida por nós. Ele se ofereceu por nós. Ele foi o único que entendeu. Ele foi o único. Na hora, deu nele pânico. Sim, deu. Pelo sofrimento. Mas ele disse: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Era como ele dissesse: Pai, eu aceitei já fazer a tua vontade. Então cumpra. Não vamos voltar atrás. Vai ser feito. Está consumado. Na hora de partir, Jesus diz: está consumado, está feito. Foi realizado. O propósito foi cumprido. Entendeu? Então, talvez hoje aqui, minha irmã e meu irmão, eu vou dizer para você uma das coisas que você já está cansado de saber. Ah, irmã, já estou careca de ouvir isso. Estou cansada de ouvir isso. Talvez o processo por qual você está passando hoje está te fazendo doer, está te fazendo gritar, está te fazendo sentir vergonha, dor, tristeza, desamparo. Mas creia que o propósito de Deus para você é bom, perfeito e agradável. Você tem que crer. É pela fé, minha irmã. É pela fé, meu irmão, que nós acessamos todas as coisas de Deus. É pela fé. Daksuridianashiris de miatorkinakisari deapari kitsuyohanabisiritianasiris deakasiridionahanabisuritianasiris. Hoje, de repente, você está uma pessoa com um emaranhado de dívidas e você não sabe nem como você chegou nessas dívidas todas.
Se foi dinheiro que você emprestou, se foi seu nome, se foi seu cartão de crédito, você não sabe. Porque você foi boa com algumas pessoas que não te pagaram. Você não sabe como que você chegou nisso tudo. Mas amanhã, de repente, você vai ser uma pessoa rica e abastada e que vai ter misericórdia de pessoas que estão passando a mesma situação que você hoje. E aí você vai poder ajudá-las com muita misericórdia. Com muita misericórdia. Talvez, minha irmã, hoje você não está entendendo o processo pelo qual você está passando, que são essas enfermidades. Mas amanhã você vai estar sendo usada por Deus, tremendamente usada por Deus, para ajudar pessoas que também estão vivendo esse processo que também estarão passando por esse processo que você está passando hoje. Mas que você, para a glória do Senhor Jesus, vai vencer em nome do Senhor Jesus, porque você vai ser curada para a glória dele. Talvez hoje o seu casamento está uma turbulência que você fala, irmã, eu não sei, quanto mais eu me submeto, quanto mais eu procuro agradar o meu esposo, mais ele me distrata. Mais ele me distrata. Eu oro e parece que o homem fica pior. Fica pior. E você não entende. Irmão, o Senhor quer que você cresça em sabedoria. Comece a notar. Cada dia que parece derrota, comece a notar e profetize que aquilo ali é uma vitória que você está tendo. Porque parece vitória, mas seu marido ainda não saiu de casa. E nem vai sair. Porque um dia você vai estar lá na frente. Depois que cumprisse todo o propósito, você vai estar lá na frente da igreja, aconselhando outros casais que estão, você e seu esposo, que estão passando por crise. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Então, minha irmã e meu irmão, é muito difícil realmente nós entendermos o processo pelo qual nós estamos passando. É difícil, é penoso, é doloroso. Imagine Jó, que numa noite, num dia só, ele perdeu os filhos, perdeu a riqueza que ele tinha e perdeu a saúde. Imagine como que ficou a cabeça daquele homem. E além de tudo, ele foi acusado pelos seus melhores amigos, os mais íntimos, de ser uma pessoa que estava em pecado. Olha, Jó, isso aí está te acontecendo porque você está em pecado. Seus filhos eram pecaminosos e Jó era um homem justo, um homem íntegro. Um homem íntegro. Então, Jó foi humilhado até por pessoas que não valiam nada. Ali nos meus devocionais, eu estou escrevendo agora sobre Jó, sempre fazendo ali uns devocionais pequenos sobre Jó, e eu tenho falado sobre isso. Jó foi humilhado até por pessoas que não valiam nada, pessoas que não tinham condições de exortar ninguém, nem a eles mesmos, e estavam exortando Jó, estavam rindo, zombando de Jó. Jó não entendeu no princípio, no princípio ele não entendeu todo aquele processo pelo qual ele estava passando, mas no final ele aceitou o seu propósito, porque viu que o propósito era bom, perfeito e agradável. O que nós não podemos fazer é nos revoltar contra Deus. Isso nós não podemos fazer, deixar a revolta entrar no nosso coração. Tudo aquilo que nós passamos, seja perseguição, seja lutas, seja dores, seja enfermidades, seja o que for, nós temos que passar correndo para os braços do Senhor, nos aproximando dele. Porque quando nós nos afastamos do Senhor, nós somos vencidos pelos nossos males. Jó só foi curado, só venceu aquela provação porque ele se aproximou cada vez mais do Senhor, ao ponto dele ver o Senhor face a face. Então, minha irmã, não importa o processo pelo qual você está enfrentando, não importa, meu irmão, seja com você mesmo ou seja dentro da sua casa, aproxime-se do Senhor. Ah, irmã, como eu me aproximo do Senhor? É como você vai ser cheio do Espírito Santo, minha irmã. Ouvindo mais a palavra, estudando mais a palavra, orando mais, conversando mais com o Senhor. Ah, irmã, eu estou passando por tanta luta, por tanta dor que eu não consigo nem orar. Então reza, irmã. Reza. Ah, irmã, o que é isso? Você está me mandando eu rezar? Sim. Pegue um salmo ali que já está pronto, que são orações feitas por Davi,
E leia aquele salmo. Em cima daquele salmo ali, você começa a conversar com o Senhor. Isso aí é uma reza, é uma oração que sobe. Mas você está sem inspiração, você está sem vontade. Mas se você abrir um salmo ali, minha irmã, e começar a ler, você vai começar a falar com o Senhor, vai brotar de você a vontade de falar com o Senhor, porque os problemas, eles nos sufocam. Eles tendem uma tendência a nos sufocar. Irmã, eu oro todos os dias e várias vezes no dia. Mas nem sempre a minha oração é uma oração espontânea. Ah, Senhor, vou orar aqui. Não, nem sempre é espontânea. Então, por isso que eu faço rezas também. Eu pego salmos, eu pego leituras, eu leio um livro de oração. Mas você tem que ser motivada a orar, porque sem oração nada nós conseguimos. Jesus fala, sem mim nada podeis fazer. Então nada nós podemos acessar sem Jesus, sem pedir a cobertura de Jesus. Então, minha irmã e meu irmão, você pode não estar entendendo o processo, mas creia pela fé que o propósito é bom, perfeito e agradável para você e para toda a sua casa, porque o Senhor é bom. Ele é misericordioso. O Senhor não é um Deus torturador. Ele não é. Ele não é. Não deixe o diabo distorcer os conceitos que você tem acerca de Deus. Não deixe o diabo distorcer os conceitos que a palavra traz a respeito de Deus. Então vamos orar em nome do Senhor Jesus? Vamos orar pedindo ao Senhor para ter misericórdia de nós. Em nome do Senhor Jesus, tem misericórdia, tem piedade de nós, piedade de toda a nossa casa, em nome do Senhor Jesus, para que venhamos entender o propósito de Deus para toda a nossa vida e venhamos suportar o processo pelo qual nós estamos passando, em nome do Senhor Jesus, seja ele qual for, de dívidas, de doenças, de enfermidades, de crises no casamento, que venhamos suportar, porque nós vamos crer que o propósito de Deus é bom. E que depois nós vamos nos alegrar. Nós vamos nos alegrar pelos bons feitos do Senhor. Amém? Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade. Paizinho Santo, eu te apresento, Pai, esse caderno do Relógio Mundial de Oração. Com todos esses nomes que estão escritos aqui nesse caderno. Com todas essas pessoas que estão aqui, com todas as pessoas que estão me seguindo pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo WhatsApp, Pai querido. Eu te agradeço, Pai, por cada uma dessas vidas. E te peço, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha nos fortalecer, não somente a nós, mas a todos os nossos familiares. E que nós venhamos entender o processo pelo qual nós estamos enfrentando. Há pessoas aqui que estão enfrentando processos, Senhor. Processo de dívidas, processos de separação no casamento, processos, Senhor, de crises no casamento, Pai querido, porque rejeitamos a separação desses casais, rejeitamos o divórcio, Pai, rejeitamos, Senhor, a destruição dessas famílias. Há pessoas que estão enfrentando aqui, Pai, processo de enfermidades. Há pessoas aqui que estão enfrentando, como Jó, processo de perdas financeiras. Jó, em um dia só, Pai, ele enfrentou 3 processos, Pai. Processo de perdas de entes queridos. Tenha misericórdia, Pai. Não nos deixa perder ninguém, Pai. Ninguém que nós amamos. Tenha misericórdia. Que todo espírito de morte que tentar se levantar contra a nossa vida, contra a vida dos nossos familiares, contra a vida daqueles que nós amamos, que caia por terra em nome do Senhor Jesus, que seja destronado pelo sopro do Teu poder. Espírito Santo, coloca fôlego na nossa narina, fôlego de vida. Sopra fôlego de vida nas nossas narinas para que tenhamos força, vida, vitalidade para viver e declarar que só Jesus Cristo salva, cura e liberta em nome do Senhor Jesus, para que possamos pregar a salvação, anunciar o seu reino pelos 4 cantos dessa terra em nome do Senhor Jesus. Para que sejamos intercessores de todos aqueles que precisam de cura, que precisam de libertação, que precisam de salvação, que precisam do bom conselho, que precisam do entendimento do Senhor, que precisam de sabedoria. Espírito Santo nos reveste, que o fruto do Espírito Santo seja avivado em nós, em nome do Senhor Jesus, que cada vez mais tenhamos amor,
paz, longanimidade, que tenhamos paciência, mansidão, que tenhamos, Senhor, bondade, benignidade em nós, a alegria do Teu Espírito Santo, o domínio próprio, mas que tenhamos também, Senhor, conhecimento, sabedoria, a unção do Teu Espírito toda sobre nós. Acrescenta sobre cada um de nós os dons que precisamos, Pai, para batalhar e vencer, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que todo espírito das trevas que se levantou contra a nossa vida, que se levantou contra a nossa saúde, que se levantou contra a nossa casa, que se levantou contra os nossos familiares, sejam repreendidos em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus, Pai. O Senhor é aquele que pode todas as coisas. Guarda a nossa vida, Pai. Dê ordem às suas miríades de anjos, Pai. Miríades de anjos, Pai. Porque quando a batalha é grande, Pai, é miríades de anjos, Pai, para nos defender, guardar a nossa entrada e a nossa saída de todos os lugares, nos fazendo encontrar favor, até mesmo naqueles que nos perseguem, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nos fazendo encontrar favor em pessoas que gostam de nós e pessoas que não gostam. Não deixa, Senhor, guarde a nossa casa, sela em nossa casa por dentro e por fora. Coloque anjos, Senhor, na porta da nossa casa, 2 anjos, para impedir que o mal entre. Não deixe pessoas más, pessoas perversas, pessoas egoístas entrar para dentro dos nossos lares. E se porventura tiver alguma pessoa má, de coração mau, seja homem, seja mulher, tentando contaminar as nossas famílias, os nossos jovens, os nossos adolescentes, as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos idosos, até mesmo os nossos idosos, que essas pessoas sejam varridas das nossas famílias, Pai, varridas em nome do Senhor Jesus. Pai querido, protege as nossas crianças, protege os nossos jovens, protege os nossos adolescentes, protege os nossos idosos, nos protege, Senhor, não nos leve estando nós nas metades dos nossos dias, pelo contrário, Senhor, nos permita viver, Pai, 100 anos nessa terra com saúde, com paz, com alegria, com lucidez, Pai, em nome do Senhor Jesus, para te louvar, para fazer as boas obras do Senhor. Guarde os nossos idosos, Pai, tenha misericórdia deles, Pai, dê para eles saúde, livra eles de toda raiz de Alzheimer, Pai, de todo espírito de loucura, esse senhor que está ali com Alzheimer, Pai, mas que tem também um espírito de loucura agindo nele, Pai, que seja destronado todo espírito de loucura, Pai, em nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia da nossa família, Pai. Tenha piedade, Pai. Afasta dos nossos idosos, Pai, todo espírito de loucura, todo espírito de Alzheimer, todo espírito de mutilação, todo espírito de invalidez em nome do Senhor Jesus. Que eles possam viver 100 anos, Pai, na Tua presença, na Tua casa, Pai, clamando ao Senhor, Pai, sendo usado pelo Teu Espírito Santo, Pai, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus, aquele que pode todas as coisas. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço perdão por todos os nossos pecados e eu coloco diante do Senhor essa minha irmã, Pai, que hoje ligou sentindo essa dor no peito, Pai. Ela é intercessora desse ministério. Guarda ela, Pai. Guarda a vida dela em nome do Senhor Jesus, Pai. Tem de misericórdia. O Senhor sabe o quanto a vida dela é importante para mim, o quanto que a vida dela é importante para esse ministério, Pai. Enquanto que a vida dela é importante para o Teu rebanho, Pai. Tem de misericórdia. Se for alguma seta do diabo, alguma seta das trevas que caia por terra, em nome do Senhor Jesus, destrona, Pai. Destrona. Hoje eu já orava, Pai, pedindo ao Senhor para destronar toda consagração maligna, Pai, feita contra a nossa vida, Pai. Toda obra de bruxaria, toda obra de feitiçaria, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que caia por terra, Pai, pelo sopro do Teu poder. Em nome do Senhor Jesus, abençoa, Senhor, nos cura, nos lava, nos dê ossos saudáveis, células saudáveis, Pai. Em nome do Senhor Jesus, artérias saudáveis, nos livra de todo infarto, de todo AVC, Pai, de todo câncer, Pai, seja de pele, seja de que for, seja de fígado, Pai, seja de pâncreas, Pai, seja de esôfago, seja de estômago, nos cura, Pai. Cura essas irmãs que estão lutando ali contra o câncer de mama, Pai. Cura em nome do Senhor Jesus. Cura esse irmão que está lutando contra o câncer de próstata, Pai. Cura em nome do Senhor Jesus. Cura, Pai. Cura, Senhor, nos livra de todo AVC, de todo infarto, Pai. Novamente eu te peço, Pai, tenha misericórdia, Pai, que os nossos sangue, os nossos ossos sejam saudáveis, Pai. Que neurônios novos nasçam em nós, Pai. Nos dê cada vez mais inteligência, cada vez mais sabedoria, Pai, para todos nós. Deixa a criancinha, Pai,
até o mais velho, Pai. Tenha misericórdia em nome do Senhor Jesus. Abençoe essas irmãs que estão lutando contra o lúpus, que elas sejam curadas. Abençoe essa irmã que está lutando ali contra a doença na carótida, que ela seja curada, Pai. Em nome do Senhor Jesus, esse Senhor, Pai, que seja liberto, Pai. Todos esses que estão com doenças emocionais, depressão, crise, Pai, pânico, Pai, que sejam libertos em nome do Senhor Jesus, Pai, libertos para o teu louvor, para a tua glória, Pai. Tende misericórdia. Essa senhora que vai fazer a quimioterapia, Pai, que sejam tempos bons, Pai, que ela seja curada após essa quimioterapia, Pai. Usa todos esses medicamentos para o bem dela, para o favor dela, Pai, em nome do Senhor Jesus. Não deixa ela passar mal, não deixa ela ter náuseas, Pai. Não deixa ela sofrer intolerância, Pai. Não deixa, Senhor, tende misericórdia, Pai, e que ela seja curada após essas sessões de quimioterapia, Pai. Tende misericórdia, cura, Pai. Afasta dessa moça a depressão, Pai. Ela já começou a ter melhoras, Pai. Afasta todo espírito de suicídio, Pai. Em nome do Senhor Jesus, todo espírito de morte. Destrona, Pai, todas essas correntes satânicas que Satanás está colocando, Pai, nas nossas vidas, que caia por terra pelo sopro do teu poder, em nome do Senhor Jesus. Abençoe, Senhor, a nação de Israel com miríades de anjos, Pai. Abençoa, guarda e destrona da nação de Israel todo espírito de Amaleque, Pai. Todo espírito de perseguição, todo espírito de guerra, todo espírito de fome, todo espírito de peste, de praga que tentar se levantar contra eles, Pai. E abençoe todos aqueles que são intercessores da nação de Israel. Todo o ministério de judaísmo messiânico que existe, abençoa, Pai. Guarda, fortalece, Pai. Adestra a mão deles para a batalha, Pai. Em nome do Senhor Jesus, para que eles possam, Senhor, trabalhar para a conversão de todo o povo judeu, seja homem, seja mulher, seja criança, seja jovem, seja adolescente. Em nome do Senhor Jesus, envia para lá, Pai, miríades de anjos para guardar os 4 cantos de Israel, os 4 cantos da cidade de Jerusalém e todo o povo judeu espalhado por todo o planeta, em nome do Senhor Jesus. Abençoe os políticos brasileiros, Pai, com sabedoria, com entendimento, com bondade. Faz a eles a justiça que eles merecem, Pai. Tira do coração deles toda perversidade, toda ganância. Abençoe as terras brasileiras, livra as terras brasileiras de todo espírito de destruição, de todo espírito de praga, de todo espírito de corrupção, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nossas terras são boas, são férteis, Pai. Que elas prosperem para o bem do povo brasileiro. Nos livra da fome, Pai. Nos livra de todos os fenômenos destrutivos da natureza, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Abençoe todos os estrangeiros que estão lá fora, Pai. Que estão na Itália, na Europa, na França, Pai. Na Ásia, Pai. Que estão, Senhor, nos Estados Unidos. Não deixe faltar para eles o sustento. Não deixe faltar para eles emprego. Não deixe faltar para eles saúde, Pai. Abençoe essa minha irmã que vai fazer a cirurgia, Pai. Tende misericórdia dela. Se for da tua vontade, ela vai fazer. Já prepara o corpo dela para anestesia, para essa prótese que vai ser colocada ali, Pai. Prepara em nome do Senhor Jesus, prepara toda a equipe médica, Pai. Em nome do Senhor Jesus, os melhores médicos estejam com ela, Pai. Mas o Senhor é o médico dos médicos. Se ela não precisar de fazer essa cirurgia, que o Senhor a cure, Pai. Em nome do Senhor Jesus, ela já deu testemunho de que ela já melhorou, Pai. Que ela já está bem, Pai. As dores já passaram. Então, em nome do Senhor Jesus, ela só vai fazer essa cirurgia se for da tua vontade. Porque toda cilada do diabo contra a vida dela que caia por terra, que seja destronado todos os demônios que se levantou contra a vida dela, Pai. O Senhor me mostrou essas estacas se levantando, mas essas estacas já saíram para a glória do nome do Senhor Jesus. E toda obra de feitiçaria contra a vida dela não prevaleça. E que todas essas pessoas que foram instrumentos na mão de Satanás para fazer obra de feitiçaria contra a vida dela, que essas pessoas se arrependam, que se arrependam de suas maldades, de suas feitiçarias, em nome do Senhor Jesus, como diz a tua palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus, para que, Senhor, que a maldição não as alcance, em nome do Senhor Jesus. Deus querido, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Pai querido, abençoe os nossos pastores, os nossos líderes, os nossos mestres, Pai. Tenha misericórdia dos nossos pastores, que eles tenham cada vez mais a unção do Senhor, a santificação do Senhor, assim como eles precisam da santificação do Senhor, Pai, a santificação dos familiares deles, Pai. Tenha misericórdia, que haja paz nos lares deles, envie o sustento, o socorro, Pai. Abençoe os missionários que estão no campo, os missionários que estão no Brasil, os missionários que estão
na África, na Ásia, no Paquistão, Pai. Tende misericórdia na Europa, Pai. Tende misericórdia. Não deixe faltar para eles o sustento do Senhor. Não deixa, Pai. Não deixe faltar sustento para os seus profetas. Não deixe faltar sustento, Pai, que os ministérios de intercessão precisam, Pai. Não deixa, Pai. Abençoe todos aqueles que estão à frente desses ministérios de intercessão. Abençoa, Pai, com recursos financeiros, mas com santificação, Pai. Nos santifica para estar à frente desses ministérios. Adestra nossas mãos para a batalha, Pai, em nome do Senhor Jesus. E que todo emaranhado de Satanás, que toda corrente que o diabo tenta colocar nos nossos pés para nos impedir de batalhar, Pai, para nos impedir de caminhar, fazer a tua obra, que seja repreendido em nome do Senhor Jesus, Pai querido. Senhor, agora eu te peço, Pai, pela vida financeira, Pai, de todos os meus irmãos, Pai, que estão trabalhando, e por aqueles que não estão trabalhando. Eu te peço pela aposentadoria dessa moça. Eu te peço até por essa senhora que quer ser despedida do seu trabalho, porque precisa desse dinheiro, Pai, para ir para outra cidade. Tenha misericórdia, Pai. 9 anos de trabalho não é 9 dias. Não despeça essa senhora de mãos vazias, Pai. Tende misericórdia, tende piedade. Abençoa, Senhor, todos esses que estão vivendo sem nenhuma fonte de renda, que o Senhor envie recurso financeiro para essas pessoas, Pai. Age nesses órgãos, Pai, competentes para ajudar essas pessoas em nome do Senhor Jesus. Todos esses que estão pobres e necessitados, Pai querido, nos dê condições, nos prospere, Pai, em nome do Senhor Jesus. Permita que possamos pagar as nossas dívidas e viver do resto. Permita, Senhor, que sejamos dizimistas fiéis da sua casa, ofertantes, Pai, sustentadores de profetas e de missionários. Tenha misericórdia, Pai, nos tira de toda vergonha, de toda derrota, que todo espírito de miséria seja destronado dentro da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, que não haja necessitados na nossa casa, que não haja desempregados na nossa casa. Tenha misericórdia, Pai, que a nossa casa seja um local de fartura, um lugar, Senhor, de prosperidade, que da nossa família toda, Pai, não venha mendigar o pão, não deixa ninguém mendigar o pão, Pai. Tenha misericórdia em nome do Senhor Jesus. E mais uma vez eu te peço, Paizinho, liberta, Senhor, liberta todas essas pessoas, Pai. Todas essas pessoas que estão, Pai, passando por processos, Senhor, de dependências, Pai. Dependências, liberta em nome do Senhor Jesus. Liberta, Pai, para que essas mães que estão enfrentando esses processos, Pai, de ver esses filhos dependentes de drogas, dependentes de alcoolismo, Pai, que elas possam um dia falar: olha, eu passei por esse processo, mas o Senhor foi bom. O propósito do Senhor foi bom, porque Ele guardou a vida do meu filho, Ele guardou a vida do meu irmão, Ele guardou a vida do meu sobrinho, mas Ele teve o bom propósito, porque no final, meu filho, meu irmão, meu sobrinho, meu neto se converteu ao Senhor Jesus. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós não entendemos verdadeiramente o nosso propósito, nós não entendemos o nosso processo por qual nós estamos enfrentando, mas que o propósito do Senhor, nós sabemos que é bom, perfeito e agradável. Então, nos ajuda, nos fortalece, Senhor. Adestra nossas mãos para a batalha, Senhor. Nos acorda de madrugada para orar, se for preciso. Fale conosco, Pai, com cada um de nós em sonho, Pai, em nome do Senhor Jesus. Levante profetas ao nosso favor, nos dê visões, revelações, mas por favor, Senhor, fortalece essas pessoas de uma certa forma, Pai, fortalece em nome do Senhor Jesus. Não deixa elas sem a resposta do Senhor. Afaste de nós, Pai, todo amigo de Jó. Jó teve amigo, Senhor, que foi usado simplesmente, Senhor, para falar do Senhor aquilo que não era verdadeiro. Simplesmente, Senhor, para acusar Jó no momento que ele estava mais fragilizado. Então, afaste de nós essas pessoas, Pai, em nome do Senhor Jesus. E coloque no nosso caminho somente pessoas que vão nos fortalecer, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Amém, minha irmã. Amém, meu irmão. Que chegar na presença do Senhor Jesus e ganhar aquele abraço gostoso dele e ouvir o entra bendito de meu Pai seja a tua maior ambição. Mas que até lá você colabore com Deus para que toda a sua casa seja transformada na família do Salmo 128. Meu nome é Giovana Cristina, eu não sou a única intercessora desse ministério, mas sempre que o Senhor permitir, eu estarei por aqui. Um beijo, fique com Deus, eu amo você. Tá bom? E eu deixei no final para você a indicação de 2 livros. Um deles é a Obediência à Lei da Separação e o outro é Masquil. A Obediência à Lei de Separação é um discipulado.
Às vezes, minha irmã, o que está acontecendo com você é que você precisa ser discipulada. Às vezes você não entende, você fica nervosa, você quer sair da presença do Senhor, você deixa a sua fé escurecer, porque você não entende a palavra de Deus. Você não entende como funcionam todas as coisas. Você não tem sabedoria, o conhecimento. O conhecimento de Jó era pequeno, por mais que ele era religioso, por mais que ele sacrificava, por mais que ele pedia perdão, o conhecimento que ele tinha de Deus era pequeno. E ele precisou passar por aquela provação para que o conhecimento dele de Deus crescesse. Então, minha irmã, você precisa ter mais conhecimento de Deus. E esse livro, eu cresci no conhecimento de Deus escrevendo esse livro. Eu era uma criancinha diante de Deus com a perninha torta de 2 aninhos. Depois desse livro eu cresci. E hoje, é por isso que hoje Deus está me dando a capacidade de cuidar dos meus irmãos menores. E para a glória do Senhor eu me alegro. Entendeu? Eu me alegro. E é o mesmo o Senhor tem que fazer com você, em nome do Senhor Jesus. Te dá as condições de passar pelo processo que você está vivendo, para que amanhã você venha cuidar de outros que estejam passando pelo mesmo processo. Amém? Um beijo, fique com Deus. Você podendo adquirir, está à venda nas melhores livrarias. Um beijo, fique com Deus. Amo você.